Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula hoje é para o 7º ano do Ensino Fundamental. É a nossa segunda aula de 2021, ok? Nós vamos falar sobre o território brasileiro. Lembrando, o nosso conteúdo é relacionado ao Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse país. Quer dizer, continuar falando a grandeza e a diversidade do território brasileiro. É um país muito grande e, naturalmente, ele tem uma diversidade muito grande. Tem um mineiro, né, que gosta do pão de queijo, do café com pão de queijo, coisa boa, né? E já quando nós falamos lá do sul, nós temos outros costumes no sul, outras comidas típicas. Não que lá não coma o pão de queijo, comem. Aí eles falam pão de queijo mineiro. Da mesma forma que às vezes você já ouviu alguém falar o churrasco gaúcho, né? Então, nós temos essas diferenças culturais do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Tudo isso, por quê? Porque esse país é muito grande. Então, a grandeza e a diversidade do território brasileiro. Ao observar um mapa do Brasil, logo percebemos como o país é grandioso, ocupando parte significativa do continente americano. Se você olhar o Brasil só com a América do Sul, o mapa, você pegar só o mapa da América do Sul, o Brasil ocupa aproximadamente quase a metade da América do Sul. O Brasil ocupa 48% do território da América do Sul. Então, nós vemos que realmente é um país muito grande. Ok? Preste atenção no mapa da América do Sul. Nosso coleguinha aqui, ele está mostrando para a gente algo interessante. Olha, como que o Brasil é grande dentro da América do Sul. É o maior país da América do Sul. Como eu disse, ele ocupa cerca de 48%, quase a metade do território. Tem vários países e um é quase a metade desse território. Então, o Brasil está localizado no continente americano, é o maior país do subcontinente América do Sul. Ok? É o terceiro maior das Américas. Primeiro é o Canadá, segundo os Estados Unidos. Eliane, não é primeiro os Estados Unidos? Em tamanho, não. Primeiro o Canadá, segundo os Estados Unidos, terceiro o Brasil. Ok? Então, nós vemos aqui a grandeza desse território. E por ser um território tão grande, né, nós dizemos e vemos, percebemos que existe uma diversidade cultural, física. Como física, Eliane? Na vegetação, nos rios, no relevo, tá? Nas questões sociais, elas são muito grandes. E também é importante que hoje nós temos essa definição do território brasileiro. Mas ele começou assim? A gente tem que pensar nisso. O território brasileiro sempre foi grande, sempre foi gigantesco?
aí a gente precisa de entrar lá na história também para saber um pouquinho sobre essas questões. Como o território foi formado? Como seus contornos foram estabelecidos ao longo da história? Quando a gente olha para hoje, né? Vamos ver esse mapa aqui bonito, mostrando a diversidade do território brasileiro. Nós temos lugares mais onde prevalecem, né? Mais as florestas. Aqui tem um animal selvagem. Não que não tenha cidades aqui, tem cidades, tem centros industriais, tá? Mas que também tem a predominância, né, da floresta amazônica. Nós temos aqui no Nordeste, nós temos no Centro-Oeste, temos o Sudeste, temos o Sul. Nós temos esse país gigantesco, de extensão continental, com uma diversidade maravilhosa. Apesar da pandemia, eu não sei se vocês seguiram, que aqui na Bahia, logo no início do ano, nós tivemos, na primeira aula, nós falamos sobre as festas que acontecem no nosso país. As festas, esse ano, estão sendo mudadas devido à pandemia, devido a esse momento histórico. Eu não vou nem dizer histórico, né? Nesse momento crítico que nós estamos vivendo, dessa pandemia, e a festa da lavagem das escadarias do Bonfim, na Bahia, elas foram feitas de maneiras diferentes. E outras festas que nós temos por todo o país também aconteceram e estão acontecendo totalmente mudados. De maneira virtual, algumas vão acontecer. Por quê? Devido a esse momento que nós estamos vivendo. Mas é interessante que, às vezes, uma festa que acontece aqui na Bahia, ela não tem o mesmo valor em Minas, ou aqui no Sul, ou até mesmo no Norte. Devido ao quê? A essa grandeza. Então, por isso que é importante estudar esse país, procurar conhecer esse território e como ele foi formado. Que a cultura, ela é formada ao longo do tempo. Então, muito do que nós vivemos hoje é herança dos nossos primeiros pais. Foi lá atrás. E aí, para falar desses contornos, nós temos que voltar na história, lá em 1500, com a chegada dos primeiros europeus aqui. Na verdade, quando eles chegaram aqui, eles já encontraram outras civilizações. Eles encontraram os primeiros habitantes aqui, que eram os índios, os povos nativos daqui. E eles não estavam distribuídos conforme essa divisão aqui, tá? Então, esse território foi formado de acordo com o interesse de povos europeus, tá? E é interessante que aqui no sul nós temos um outro país, né, abaixo aqui, o Uruguai, e ele também já pertenceu ao Brasil, mas ele foi separado, então tivemos conflitos, e aqui o Acre também, ele não pertencia ao território brasileiro e ele foi comprado. Então, nós temos uma formação desse território ao longo de muitos anos, tá? Tem toda uma história para se chegar nessa beleza cultural, nesse tamanho gigantesco de país. Nós temos toda uma história por trás, ok? Principalmente porque quando o europeu aqui chegou, ele encontrou povos que já viviam aqui, que tinham uma sociedade estruturada, que tinham seus grupos e as suas divisões. Mas tudo isso foi mudado
ao longo da história, da nossa história. Ok? E aqui, a gente pode ver aqui um dos primeiros mapas desse país. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as divisões, sobre como que essas terras foram sendo agregadas, como que foi constituído, sobre os vários tratados que foram sendo firmados, que foram demarcando as terras, que foram marcando. Hoje nós estamos tendo uma introdução para ver um pouquinho sobre a grandeza desse país. E o que você acha mais adequado a dizer? É uma perguntinha que nós temos que fazer. Não é isso? Os portugueses descobriram o Brasil e aí a gente tem que voltar, descobriram tudo isso aqui? Para a gente poder aprofundar, a gente tem que fazer algumas perguntinhas. Os portugueses descobriram e traçaram esses limites? Aqui, a gente vê que os portugueses chegaram aqui na costa do Brasil e foram adentrando, até construir, até chegar no que a gente tem hoje, certo? Mas aí vamos voltar à nossa perguntinha, né? Os portugueses descobriram o Brasil? O que você acha mais adequado a dizer? O que você pode afirmar? Você vai afirmar assim, os portugueses descobriram o Brasil? Ou os portugueses ocuparam o Brasil? Porque quando nós olhamos para o território brasileiro, nós vemos o quê? Um país gigante, olha, de norte a sul, tá? De leste para oeste, nós vemos o quê? Um país gigante, aproximadamente, 8 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um território gigantesco, com aproximadamente 210 bilhões, o erro grande, milhões de pessoas. Bilhões não, o mundo tem 7 bilhões aproximadamente. 210 milhões de pessoas. E aí, os portugueses, eles descobriram toda essa terra aqui, ó. Quando eu falo descobriram, de uma vez, chegou, abriu, chegou e já estava aqui, ou eles foram ocupando cada espaço, construindo aqui. E mesmo depois que o Brasil recebeu a sua independência, ele continuou a se construir. E esse território foi mudando e culturalmente ele tem mudado, ele tem se estruturado. Nós precisamos conhecer todas essas questões para a gente poder chegar à conclusão se os portugueses descobriram ou ocuparam. Tá bom? Isso é algo que é uma perguntinha que eu vou deixar para você pensar e a gente responder na próxima aula de acordo com o conteúdo. Tranquilo? Então você vai pensar, os portugueses descobriram ou ocuparam esse território? Tranquilo? Eu quero que você pense sobre isso e aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais o conteúdo. Ok? Pessoal, não esqueça de acessar a plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau, até a próxima!